Para quem não me conhece, eu sou Denise Reis, advogada, escritório na Zona Norte do Rio de Janeiro. E hoje eu vim trazer aqui um tema, de certo modo, mais aflitivo, né, em relação às outras áreas do direito, porque envolvem as situações, as relações familiares, que vêm a ser as curatelas e tutelas. Bem, sobre esses dois institutos, a curatela e a tutela, os dois se divergem exatamente por questão da idade. Vamos lá, vamos para os exemplos que eu gosto de dar para ficar mais prático aí o entendimento de vocês, que são leigos nesses assuntos. A curatela, ela visa a proteção do maior, porém incapaz. Por exemplo, um maior de idade que sofreu um acidente, que veio a sofrer um acidente e está momentaneamente incapacitado de gerir a sua vida civil. Ou até os idosos, né, com problemas de sanidade mental, enfim. Até os alcoólicos, as pessoas que infelizmente têm problema, são usuários de droga, que precisam da intervenção, né, desse instituto aplicado aí à curatela. E o outro é a tutela. A tutela é a proteção ao menor de idade que ainda não tem capacidade para gerir a sua vida de maneira civil, e depende de uma autoridade, depende de uma pessoa que tenha a sua tutela, que possa, por exemplo, fazer contratos. Outro exemplo, às vezes a pessoa tem uma empresa que herdou, mas ainda é menor de idade, né? Não tem a sua emancipação, e a partir dos 18 anos, não foi emancipado, aos 18 anos ele já consegue gerir sozinho a sua vida civil. Então eu vou focar hoje mais no assunto curatela, que é onde eu tenho recebido mais perguntas, e pelo teor das perguntas eu até vejo a preocupação do meu cliente, principalmente com os idosos, né, pessoal? Os idosos, eles chegam a um certo momento da vida que, indubitavelmente, eles vão passar a ter uma observação maior, principalmente aqueles que apresentam certas patologias, né, como doenças do Alzheimer. Às vezes a pessoa, durante a sua vida adulta, ela tem um acidente e ela precisa ser curatelada por alguém, mas que infelizmente ao longo da vida ela não tem mais capacidade de gerir, de administrar a sua própria vida. É possível requerer a curatela do meu pai ou do meu irmão que não tem discernimento, do meu irmão que ele tem problema com uso de drogas. Eu posso requerer a curatela através da via extrajudicial, da via cartorária? Como é que é feito isso? Não pode, gente. Não pode ser feito pela via extrajudicial, pelo seguinte: o Ministério Público, ele tem que ser acionado nesse caso. É entrada com uma ação. A pessoa que mais tem a legitimidade são os parentes próximos, é claro. Um irmão, um pai, né, filho requerendo a curatela do pai, que é mais comum, ou de um irmão que às vezes necessita cuidar do seu parente, do seu outro irmão que está enfermo e não tem condições de gerir os seus negócios. Ele tem que requerer a curatela, e o Ministério Público, ele tem que ser acionado. O Ministério Público, nesse caso, tanto para os idosos, né, na figura do Instituto da Curatela, quanto na tutela, o Ministério Público, ele tem que intervir. Ele é o custos legis. O que é isso? Ele é o fiscal da lei. O Ministério Público, ele atua fiscalizando se todo aquele procedimento, né, que está sendo feito
em torno da autorização dessa curatela ou da tutela, ele tem que intervir. Ele é quem tem que ver, olha, se não vou autorizar. O juiz vai requerer a documentação, tem que ser apresentados os laudos, principalmente no caso dos idosos, se ele é portador de Alzheimer, se ele tem alguma patologia que transforma ele num adulto incapaz, tá? Tem que ser comprovado isso. Mediante essa comprovação, o juiz vai autorizar, com a opinião do Ministério Público, claro. O juiz, nesse caso, ele não pode dar nenhuma determinação sem passar pelo crivo do Ministério Público, tá? Isso é muito importante. Por isso que a via eleita é sempre a via judicial. Não existe curatela ou tutela em cartório. Ignorem isso. Isso é fake news. E os legitimados para requerer essa curatela de um idoso ou de um maior incapaz, pode ser um parente próximo, em linha reta, um ascendente, um descendente, pai, filhos. Qualquer pessoa pode exercer a curatela. Obviamente, como vai passar pelo crivo do Ministério Público, ele vai decidir se aquela pessoa tem a aptidão, preenche os requisitos para ser o curador daquela outra pessoa. Tá? Havendo a autorização, é registrado isso, né? Fica registrado no processo, e é onde se tem o termo de curatela. Ao final do processo, o juiz expede um termo de curatela. Esse termo de curatela dá poderes, confere poderes ao curador de gerir, administrar os bens dessa pessoa, ser responsável por aquele curatelado. Então, esse instituto ele é muito importante, principalmente, eu vejo hoje, tá? Vamos voltar agora para o período exclusivo de pandemia, que são os assuntos que eu venho tratar aqui. Nesse período específico de isolamento social, o mais comum são os idosos, porque às vezes as pessoas não têm discernimento ideal para cuidar de si. Então, voltando ao assunto da curatela, uma outra questão que não deixa de ser também, a gente não pode deixar de abordar, é em relação à interdição, porque muita gente confunde. Mas a curatela, tudo bem, se eu tiver a curatela, é um papel, é um termo, né? Como eu acabei de falar, é um termo, é um papel que eu vou passar a representar essa pessoa? Não. Esse termo, na verdade, ele só formaliza a consequência da curatela, que vem a ser a interdição desse parente, desse ente próximo que maior e se tornou incapaz. Tá? Agora, essa interdição, gente, também ela pode ser parcial, ok? Vou dar um exemplo, uma pessoa, você tem um parente próximo e veio a sofrer um acidente. Uma fatalidade, essa pessoa está em coma. Então, há necessidade, né, de você requerer, ou um legitimado, uma pessoa da família, requerer essa curatela e interditar essa pessoa por um tempo, um lapso temporal que o juiz vai decidir. Até ele voltar, né, sair do coma, é um período. Mas enquanto isso, a vida dele precisa ser amparada e alguém precisa ter essa curatela para conseguir administrar todos esses problemas, essas situações. Então, no caso da interdição, como eu estava falando, ela vem a ser a consequência da curatela. Ela vem a ser imprescindível desses momentos, tá? Porque é muito aflitivo, não só para a pessoa que tem enfermidade, principalmente o idoso, né? Que
de um momento passa a ser cuidado por alguém, né? E muitos são 80, 90 anos e às vezes não admite que tem que ser cuidado, sim, por um filho próximo, por um parente próximo, mas na verdade o Instituto ele visa a proteção desse idoso. Há necessidade de ter uma intervenção, sim, né, de pedir uma intervenção dessa pessoa, ainda que momentânea. É um processo demorado? Não é um processo demorado, desde que as provas já estejam todas reunidas no processo, né? E quem está requerendo essa curatela seja uma pessoa legitimada para tal. Então, antes de o juiz decidir definitivamente, é se passado pelo crivo do Ministério Público. Se precisa ter em mente na curatela, principalmente a relação com os idosos, visa a proteção. Você tem que colocar em mente o seguinte, que é um instituto que visa proteger aquela pessoa que sofre de uma determinada enfermidade, como os idosos aí com problemas, né, mais comum do Alzheimer, e precisam ter alguém para gerir a sua vida, para acompanhá-los, às vezes até de forma simples, né? Como eu citei um exemplo no outro dia, os bancos sempre tão solícitos, né? Eles fornecem uma verdadeira facilidade para descontos em consignados, enfim. Eu acho que vocês já estão alcançando onde eu quero chegar com essa informação, mas às vezes o idoso que está ali na frente daquele gerente tão solícito, né? Ele não tem discernimento do que ele está contratando. Ele pode contratar, então ele não tem nenhum obstáculo. Então, se ele tivesse a curatela, certamente, primeiro que ele nem precisaria ir ao banco para resolver nada, porque o curador já poderia resolver até esses problemas administrativos pelo seu curatelado. Então, já é né? Assim como as relações junto ao INSS, as situações previdenciárias dessa pessoa que está sofrendo, ainda que temporária, né? Para requerer, por exemplo, um auxílio doença, né? Sofreu um acidente, ela não tem condições de gerir a sua vida naquele momento, porque está enfermo, não pode falar, não tem condições. Enfim, a curatela e a tutela, ela visa a proteger. Então, antes de pensar que vai haver uma interdição dessa pessoa que eu tanto amo, que eu tanto gosto, mas essa intervenção é um ato de proteção dessa pessoa. É isso que vocês têm que colocar na frente, né? A palavra de proteger. E o Ministério Público ele vem aí para resguardar esses direitos deles. E um desses direitos é de ser curatelado por uma pessoa que tem capacidade e que o juiz vai decidir se ele reúne as condições para curatelar aquele indivíduo, aquele pai ou aquela pessoa enferma. Ok? Espero que vocês tenham gostado de mais essa informação que eu venho trazendo para vocês e acompanhe aí no meu site. Existem outras matérias em direito previdenciário, defesa do consumidor, não só nesse período de pandemia, mas aspectos gerais do direito, tá? É interessante que vocês divulguem. Eu venho pedir mais uma vez para que vocês divulguem, dêem os seus comentários e se inscrevam no canal. E até breve.